Nós vamos começar a bater um papo agora, né, Robson? Para eu não congelar. Ai, meu filho, cada um de nós apresenta a você um desafio diferente. Ah, mas é bom, Denise. Não, mas sabe o que eu assustei quando você falou comigo ali, que tem 29 anos? Ano que vem a Casa de Verídico vai completar 30 anos, Robson. 30 então, anos. 30 anos que... Sabe o que me lembrou muito? Quando começamos em maio de 92, eu fui para Uberaba, o Chico Xavier falou assim, não esqueça de estudar e praticar o magnetismo. Isso. Quando o Chico falou aquilo, eu pus na minha cabeça, magnetismo. Naquela época eu imaginei o passe comum de casa espírita, né? Aí conversando com ele, ele deu as dicas todas pra gente, eu voltei para Belo Horizonte, chamei o Marcos, duas coisas que ele indicou, apometria e magnetismo. E numa época que a apometria era assim, o pessoal explodia quem falasse nome, Execrava, né? Execrava. Denise, sabe uma das coisas que eu queria ver com você? É que nesses anos todos você coordenando o tratamento magnético, reuniões de tratamento e participando até de reuniões de apometria, né? Imagina, como é que você vê esse fluxo de pessoas procurando ajuda? Você trabalhou a vida toda na área de saúde, né, Denise? Sempre. Qual que era a área sua? Eu sou bióloga por formação, mas após a minha formação, a graduação, eu fiz especialização em saúde pública e depois para a área de diagnóstico laboratorial. Então, a vida toda, a minha experiência profissional é na área da saúde. E antes dessa etapa, eu tive 12 anos dentro de hospitais, né? Ah, mesmo? Trabalhando, eu era técnica de enfermagem, fui técnica Denise, eu não durante conhecia 12 esse lado anos. seu, não. E depois, quando fui fazer a graduação, que eu fiz, porque eu fui fazer graduação, eu já era adulta, né? Eu não estudei na época comum, né? A minha geração, às vezes, muita gente chegou à graduação muito mais tarde, né? Porque não era possível. Então, para mim, Robson, conhecer o tratamento magnético foi uma mudança absoluta de paradigmas. E se você me permitir, eu queria contar uma coisa. Porque quando eu cheguei, né, lá na casa de Everilda Batista, começando a conhecer o seu trabalho, o trabalho da casa, e começando a estudar, eu não sabia absolutamente nada, né? Sobre a ciência do espírito. Eu não sabia nada disso. E então eu fui estudando, sempre gostei muito eu gosto de buscar o conhecimento. E num dado momento, então, passando pelos tratamentos, pelo estudo, eu fui chamada, né? Ofereceram a minha oportunidade do trabalho na sala de magnetismo, com passe magnético. Então, eu comecei a estudar, a entender, fazer os cursos, né, que você oferecia na casa, que o Marcos ministrava. E eu achava aquilo tão diferente de tudo que eu conhecia dentro do tratamento da saúde. Porque desde os meus 18 anos, e eu já passei dos 60... Já, gente? Já. Então, eu... É que a gente brinca muito nisso. Eu adoro, eu estou curtindo muito, eu estou no meu 10º setênio, no início do meu 10º setênio, estou amando isso. Então, para mim aquilo foi muito diferente do que eu estava acostumado, o pouco que eu sabia da minha experiência profissional em relação à doença, a tratamento de doenças, a como lidar, é uma outra forma de lidar com a pessoa doente. E não apenas o adoecimento físico, né? Porque eu lidei durante anos e anos e anos com o adoecimento físico. Mas, de repente, eu falei, tem uma coisa diferente. Foi quando eu, então, chegando na casa, eu cheguei praticamente no ano de lançamento do livro Medicina da Alma. Foi nesse... Nossa, Foi no ano de lançamento de Medicina da Alma. Se você pegar o meu livro, a primeira edição do Medicina da Alma, antiga, ele né?
todo escrito, 1000 interrogações, porque eu ia lendo aquilo, mas aquilo não fazia, eu não conseguia entender aquilo que estava posto. Aí eu fui lendo, e quando foi em 2002, eu fui participar pela instituição onde eu trabalhei durante 38 anos, que é a Fundação Ezequiel Dias. Eu fui participar do Congresso Internacional de Medicina Tropical. Né? De vez em quando eu ia pelo laboratório em alguns congressos, e lá em São Luís, no Maranhão. E eu estava estudando o livro Medicina da Alma pela terceira vez, lendo e relendo e tentando quebrar os meus paradigmas. Aí tinha uma conferência que falava a respeito do efeito das emoções, né, do impacto das emoções no processo de adoecimento. Aquilo me chamou atenção. E essa conferência, ela foi proferida pelo chefe do Departamento de Imunologia da UNB, a Universidade de Brasília. E eu me inscrevi para esta conferência, professor Carlos Eduardo Tosta. O salão foi uma conferência magna. O salão foi em 40, se eu não me engano, 44 anos da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Foi a primeira vez que um tema como esse foi levado. Gente. A primeira vez. E aí o salão ficou superlotado, o auditório. Pessoas sentadas pelo chão. E quando eu fui ouvindo o professor falar, é como se ele estivesse lendo para mim o livro Medicina da Alma. Eu falei, mas tudo que ele está falando está no livro. Eu fiquei tão encantada, aquilo me chamou tanto a atenção, que a hora que ele terminou a conferência, eu aguardei, ele atendeu uma série de pessoas, eu fui conversar com ele. Me apresentei, falei que eu estava começando a entrar em contato com esse assunto através da Casa de Everilda. Conversei um tempo com ele. E naquela época ainda usava slide, projetor de slides. E ele projetou os slides mostrando o fluxo energético do corpo e o impacto disso no sistema endócrino, no sistema imunológico. É tudo que Joseph Kleber põe lá no Medicina da Alma. Eu fiquei, aquilo aí, eu falei, gente, o que é isso? Aí, quando terminou, aí conversei com ele, aí eu pedi a ele se ele se importaria de mandar para mim, né, os slides, eu queria aquele material. E aí, chegando em Belo Horizonte, eu comprei um livro Medicina da Alma e mandei para ele. E ele me mandou uns slides com uma carta linda. Foi muito legal. Então, isso tudo, para contextualizar, Robson, como que eu entrei em contato com o magnetismo. Porque até 97 eu não sabia nada disso. E aí, imediatamente após esse evento, eu fui chamada para coordenar a sala de passo magnético na Casa de Everilda. Foi muito interessante, sabe? Muito. Então... Eu não me lembrava desses detalhes. Tem muitos detalhes. Então, a gente começou, eu acompanhei durante muitos anos, e em 2002, eu acho, 2003, agora, nesse momento eu não consigo precisar a data, a minha mãe teve um câncer de mama. A minha mãe era apostólica, católica apostólica romana, e tinha assim, nunca passou pela cabeça da minha mãe ir a um centro espírita. Nunca. Mas, diante daquela situação, a minha mãe, então, ela concordou em ir comigo, abraçadas. Mamãe subiu a rampa da Casa de Everilda, segurando no meu braço, assim, o medo, né, de entrar num centro espírita. E lá minha mãe foi atendida com o magnetismo. De uma forma que, assim, eu posso viver inúmeras reencarnações, eu nunca vou esquecer a atenção, o cuidado e o efeito do tratamento na minha mãe. Então, as coisas foram chegando para mim, assim, para me ajudar a quebrar os paradigmas que eu tinha. Porque eram paradigmas muito sólidos. Então, para poder quebrar aquilo e entender que existia uma medicina diferente, uma abordagem diferente, e que além do corpo físico, existem outros corpos, eles trouxeram para mim as experiências que eu precisava.
E olha que hoje eu ainda tenho coisas que eu estou quebrando, porque são paradigmas criados uma vida inteira. E a gente que trabalha dentro, né, na área, eu trabalhei na área médica, embora eu não tenha essa formação, mas eu trabalhei neste ambiente 40 e tantos anos, você imagina. Então a cabeça fica assim, né? Ó. E aí, com esse processo, eu consegui, né, quebrar e começar a estudar, entender. E aí, ao longo desses 20 e tantos anos, eu tenho visto situações assim que não me deixam menor dúvida e que me levam à busca de novos conhecimentos, da prática, do estímulo das pessoas. Né? Quando nós fizemos há 2 ou 3 anos, né, trouxemos lá da Casa de Everilda 30 e tantos alunos para cá, para entrar em contato com o trabalho da bioenergia, né? Porque eu falei, gente, isso é um trabalho de promoção humana, para os dois lados. E o tanto de terapeuta que se formou, né? De lá para cá, entrar em contato com o magnetismo. Com o magnetismo, porque eu falei, gente, do mesmo modo que as pessoas estão sendo preparadas para, estão recebendo o magnetismo, estão tratando os outros, a própria pessoa também ela vai se tratando, porque ela percebe o potencial que ela tem de cura e de oferecer para o outro. É muito interessante, eu não sei se isso está dentro aqui do que você propõe, mas eu vou falar, porque eu acho que isso é muito enriquecedor. Você vê pessoas das diversas áreas profissionais, pessoas que, em outro contexto, não fariam além daquilo que é o trabalho profissional dela. Você vê, por exemplo, um serralheiro, você vê um professor, você vê um médico, você vê uma dona de casa, você vê uma professora, você vê uma costureira, pessoas, seres humanos, que entram em contato com essa proposta, com o conhecimento do magnetismo, e eles descobrem que tem um potencial maior do que aquilo que ele foi preparado, que a vida ofereceu para ele. E é isto, Robson, que eu vejo, não apenas em relação às pessoas que estão sendo submetidas ao tratamento magnético. Tenho inúmeros casos lá da Casa de Everilda que eu poderia citar, mas eu estou falando muito desse outro lado, porque eu vejo nessa proposta que você apresenta agora, de levar o magnetismo ao alcance de todos, um trabalho de promoção humana de ponta, como eu vi quando eu trouxe aquela turma para cá para poder estudar. Eu sentei num canto e fiquei observando o trabalho, a Ari dando aula, as pessoas perguntando e todo mundo. E eu falei, gente, este é o trabalho de promoção humana para ser feito. E de na libertação. Clínica holística, porque você instrumentaliza as pessoas para que elas coloquem à disposição do mundo o que elas têm de bom. E, ao mesmo tempo, ela pode ter uma profissão para se sustentar no momento que está todo mundo perdendo. Inúmeras pessoas da nossa casa se formaram terapeutas a partir do contato com o trabalho. Né? Então, isso, para mim, é um dos aspectos. Aí, entrando no aspecto do tratamento em si. Né? Porque eu fico muito empolgada com esse trabalho, porque esse trabalho mudou a minha vida, porque mudou a minha visão de vida. Exato. Mudou completamente a minha visão. Então, por isso que eu às vezes me empolgo muito, eu fico, sabe? Mas aqui é o lugar de empolgar, mas não tem como. Porque eu vejo, por exemplo, nós tivemos um caso lá, há algum tempo, chegou um rapaz lá na Casa de Everilda Batista, buscando orientação espiritual para tratamento. Quando esse rapaz chegou lá na casa, que eu o recebi, eu olhei para ele e eu pensei assim, eu confesso que eu pensei, falei, nossa, o tratamento magnético para esse rapaz não vai ser um tratamento para cura. Por conta do aspecto físico, né? Eu lidei muitos anos em hospitais. Então, a gente acaba tendo um olhar assim, que você percebe algumas coisas. Eu falei, o tratamento desse rapaz não é um tratamento para a cura física. Atendi e tal, aí orientei o pessoal na sala de tratamento, sem
obviamente, compartilhar a minha observação. E então, esse rapaz, ele foi, recebeu o passe ali durante talvez um mês e pouco, não foi um período longo. Depois ele sumiu. E aí, coincidentemente, que também não é coincidência, um dia eu recebi um feedback de uma pessoa que trabalha na nossa casa, que comentou assim, nossa, tem um vizinho meu fazendo tratamento aqui, mas ele melhorou tanto o estado de ânimo dele, ele estava extremamente revoltado com o processo de adoecimento dele. Ele estava péssimo. Ele está outra pessoa. A reprogramar Ele não teve a cura física, não. Ele evoluiu para o óbito. Como a gente fala, né? Evoluir para o óbito. Mas ele viveu, eu tenho certeza que ele viveu a experiência do óbito, da morte dele, de outra maneira. Porque ele teve uma reprogramação. E aí eu fui observando a frequência desse rapaz e eu pude observar que a cada semana que ele ia, ele já chegava de repente, diferente. A primeira vez ele chegou assim, como diz aqui em Minas, né, todo ressabiado. O que é isso? Onde que eu vou? O que vai acontecer? De repente ele começou a ter uma postura de segurança, de chegar com segurança e entrar para a sala de passe magnético, receber o passe. Ele mudou a postura física. E eu fiquei de olho nele, né? Porque eu sou muito observadora, eu fico prestando atenção. Né? Tem alguns casos que eu fico ali de olho. E eu fui vendo, depois eu não vi ele mais. Aí depois eu soube, né, por essa pessoa, por esse voluntário, que também não sabia que eu estava acompanhando o caso dele, me falando isso, falando assim, olha, tem um vizinho que aconteceu, eu já sabia quem era, porque, né, a pessoa me deu as características e tal. Então, esse é um caso que, para mim, é um caso emblemático. Nessa época de Covid, como é que está assim, a situação emocional das pessoas que procuram? Porque, por esses dias eu assustei o número de magnetismo que está sendo feito. O Leonardo Chico Robson é um número assustador de gente que está tomando magnetismo, está sendo tratado. Até ele falou assim, eu não imaginei que fosse tanta gente por sessão, com tanta gente aplicando magnetismo, né? Como está isso, Diniz? Graças à orientação segura, né, de Joseph Kleber, que nos, né, através de você, fez chegar até nós o protocolo que nós adotamos desde março de 2020. Né? E o Joseph Kleber montou aquele protocolo que dá um direcionamento específico, né, ao magnetismo para esse período, porque ele vai trabalhar as questões das emoções, primeiro, medo, insegurança, incerteza. Né? Então, ele fez um protocolo que a hora que a gente para e vai observar as indicações, é uma coisa incrível. E depois todo o processo de fortalecimento do sistema imunológico. Então, desde março, né, nós tivemos, nós não encerramos, né, melhor dizendo, nós não interrompemos as atividades na casa. Investimos lá em todo o processo de segurança, de acordo com as normas. E aí a gente observou que nos 2, 3 primeiros meses, a procura era muito pequena. Nós, então, voltamos a nossa atenção para o corpo de voluntários. Adotamos o protocolo para o voluntariado. Todo mundo fazendo. Só para explicar que o Joseph Kleber fez um protocolo específico para essa época de Covid. Exatamente. Protocolo de magnetismo, né, e que aumenta a imunidade, trabalha as emoções, trabalha tudo isso. E a gente adotou esse protocolo. Isso. Né, e isso está sendo feito com todo mundo que procura. Todos. E é fantástico. Exatamente. Isso. Então, nesse período que nós tínhamos poucas pessoas buscando a casa, nós, então, chamamos os voluntários que estavam frequentando, que não interromperam as suas atividades, e começamos a aplicar o magnetismo. Então, eu falava assim, nós precisamos ficar fortes, porque daqui a pouco o pessoal vai chegar. E foi dito certo. E foi dito e feito, porque dali maio, final de abril, começo de maio, junho, começou. E eu vou falar com vocês assim, talvez seja até
um exagero, mas assim, é como se fosse uma avalanche de pessoas, porque há hoje a necessidade, ela é muito grande. O número de pessoas que nós temos recebido na nossa instituição em estado hospital, de né? absoluto desequilíbrio emocional. Sabe? A incerteza é muito grande, né? E com isso, os processos de adoecimento físico, porque abala todo o sistema, né? Então, a Casa de Everildo tem funcionado. Ela é um hospital e tem funcionado como um hospital de linha de frente. E aí a gente vai observando, porque nós temos pessoas de todas as idades, nós estamos recebendo famílias. Às vezes vem uma pessoa, quase sempre vem a mãe da família. Ela vem, busca o tratamento, começa o passe magnético. Dali a pouco, 3, 4 semanas, ela já vem trazendo o marido, o filho, o genro, a nora, de repente tem um núcleo familiar. E aí, o que nós temos procurado fazer, como é de praxe, aliando o tratamento às palestras de esclarecimento. Então, tem sido, Robson, um trabalho terapêutico de excelência. Terapêutico. Então, assim, eu sou uma pessoa assim, que, para mim, o magnetismo é a ciência que vai, né, fazer com que E você imagina isso na mão essa expansão. Os detalhes disso, igual a gente vem estudando nesses quase 30 anos, Diniz, para a pessoa aprender a fazer o magnetismo no seu consultório, na sua casa, na sua família, ajudando os familiares, Sim. ajudando as pessoas. E eu não falo só no momento de pandemia, não. Quando eu propus disponibilizar tudo isso no curso, eu pensei assim, a gente tem que formar o maior número de pessoas possíveis, porque depois da pandemia, o que vai ficar de pessoas estragadas emocionalmente, as sequelas muito grandes. Nós vamos ter um período longo aí para a gente acolher essas pessoas. E temos que acolher com um instrumento de eficácia e que todo mundo possa, o maior número de pessoas possível, se especializar nisso, Diniz, e abrir como se fosse um hospital mesmo, né? O meu consultório transforma no hospital, a minha casa eu vou cuidar da minha família com magnetismo, porque pode ser cuidado perfeitamente, né? Que nós conversamos, na verdade, nem foi entrevista com a doutora Denise, e viu que ela foi tratada tanto na clínica, mas principalmente na casa dela, durante o período do câncer. Imagina isso se você disponibilizar e fazer uma rede de pessoas em todos os estados do Brasil, e os núcleos fora do Brasil, cada um fazendo. O meu sonho é fazer um núcleo da clínica Joseph Kleber em cada estado do país. Então, você formar terapeutas conscientes, pessoas que tenham base sólida, científica, e fazer o magnetismo, além do magnetismo, o tratamento da hipnose, o tratamento da programação neurolinguística, da bioenergia, né, Diniz? A bioenergia que tem salvo de gente, foi casos assim, extraordinários. Eu fico parado, enquanto você estava falando, eu parei muito assim, que eu estou vendo tudo assim, através da mente, né, dessa descrição, a emoção nesses anos todos. Muito grande. Que a gente vê o resultado palpável, né? E outra coisa, Robson, é a segurança que dá para a gente também, até no enfrentamento das nossas questões pessoais e familiares. Porque quando a gente fala, por exemplo, da utilização do magnetismo à distância, eu experienciei isso durante 5 anos. Né? Com a minha família morando do outro lado do mundo, eu sei o quanto eu utilizei do magnetismo para dar suporte energético para eles fora. Não foi uma vez nem 2. Então, é algo que é palpável. É palpável. Pois é. E o meu projeto de vida, Diniz, é esse, é formar o maior número de pessoas possível com esses instrumentos, mas formar no nível assim, olha, transformar você num terapeuta integrativo, que tem uma visão científica, não só a ciência convencional, mas a ciência do espírito, igual você falou, né? Que é falado pelo Joseph, e utilizar todo o instrumento da bioenergia, do magnetismo, tudo que compõe a psicobioenergética, né, com essas leis do mentalismo,
Imagina a pessoa de posse disso e dar sustentação no maior momento de crise que a humanidade já passou. Né? E todos nós que trabalhamos, nós recebemos o magnetismo, né? Nós recebemos isso. Eu lembro na época que eu tive câncer, que ia você, ia o Ari, ia a Fátima, ia todo mundo, todos os dias aplicando magnetismo. Meu tratamento, que deveria ser de 1 ano e meio, eu fiz o tratamento em 5 meses. Foi mesmo. Então, assim, isso foi algo que, assim, eu guardo na minha memória, que está vivo na minha memória, assim. Eu falei assim, poxa vida, é aquele... Eu lembro muito daquilo que é atribuído à fala de Jesus, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Né? E o magnetismo é esse instrumento. Né? É você se apropriar, né, dessa força, dessa energia que é inerente ao ser humano e aprender a utilizar isso, né? Eu acho que é esse trabalho de apropriação mesmo dessa força. É isso, meus amigos, nesse bate-papo informal, né, com essa grande amiga, essa mulher, essa mãe, essa magnetizadora, essa médium extraordinária, que eu amo muito, que eu admiro, que eu, sobretudo, confio demais. É ela que sustenta os trabalhos da Unispíritos, né? Eu tive a oportunidade de fundar o trabalho, mas se deixasse por minha conta eu ia fundar, se não fosse a Sônia. A Sônia sustenta isso tudo, ela acompanha os detalhes, ela que o tempo inteiro está na frente de tudo, que é uma mulher de ciência, uma mulher de visão, dessa forma científica de encarar as necessidades humanas. Mas não estou falando da ciência convencional, além da convencional, na qual ela tem formação, mas da ciência do espírito, que os dois juntos, né, produzem intensa transformação. E eu quero muito convidar você a participar desse curso, mergulhar nesse mundo, para você trabalhar esse magnetismo, essas técnicas, esses protocolos, cada um para uma determinada situação, e você verá que você pode fazer isso e muito mais. Venha conosco para ser um terapeuta integrativo.